Thank you very much. My fellow Americans, as President of the United States, my highest obligation is to ensure the safety and security of the American people. History has shown that the longer we ignore a threat, the more dangerous that threat becomes. For this reason, upon taking office, I've ordered a complete strategic review of our policy toward the rogue regime in Iran. Today, I am announcing our strategy, along with several major steps we are taking to confront the Iranian regime's hostile actions and to ensure that Iran never, and I mean never, acquires a nuclear weapon. Tem algo muito estranho sobre Tyrell Wellick. Sempre teve. A série sempre nos vendeu a ideia, desde o início, que o personagem não é a melhor das pessoas, mas ao mesmo tempo deu uma profundidade a ele, na primeira temporada, que até então só havia sido dada ao Elliot. Na segunda, Tyrell foi tratado como um total mistério, com alguns aspectos inclusive bem místicos sobre ele. A incerteza e a dúvida sobre quem é Tyrell e o real papel dele nisso continuaram nulas. Enquanto a história como um todo é definida como um quebra-cabeça, do qual o diário do protagonista atribui Wellick como a resposta, e com um marketing que divulgou até os personagens mais difusos da série, Tyrell sempre foi ignorado e tratado como se não fosse um personagem importante. Enquanto a série e o livro faziam justamente o oposto, consolidar o Wellick como o personagem mais enigmático de toda a série. E a pergunta pairava como sempre: quem é Tyrell Wellick? E a primeira pergunta já feita na série se mostra não estar respondida nessa terceira temporada. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Quero dizer, algo que eu já fiz lá no capítulo 10 de Red Wheelbarrow, A Chave para a Realidade. Hoje eu quero analisar Tyrell Wellick sem teorias, somente com fatos. Ignorar os aspectos de coincidências excessivas e o número de ligações que todas as ações direcionadas ao Tyrell sempre recebem. Como a série está mais embasada na realidade do que nunca, e cada vez mais concluindo alguns arcos e nos mostrando a realidade como ela realmente é, enquanto resolve as pontas soltas, hoje eu quero atar as pontas que o terceiro episódio conectou com a história. Hoje vamos olhar Tyrell Wellick em toda a sua glória. Voltamos para o passado, então ignore a linha temporal atual. Vamos para aquela mesma cena, que pela contagem, é a segunda vez que nós vemos ela na série. Porém, temos uma continuação do que acontece assim que Mr. Robot pega a arma na máquina de pipoca. Mr. Robot não fala nada, só pega a arma, afasta Tyrell da cadeira e atira. Porém, a arma não dispara. Aliás, ela até dispara, mas é como se a bala tivesse ricocheteado dentro da própria arma. Isso certamente explica o porquê o FBI conseguiu pegar a bala, mas nunca achou um buraco de saída na parede do arcade ou algo do tipo. Como o Irving revela mais à frente no episódio, a arma estava mesmo com problema. E se Mr. Robot tivesse atirado uma segunda vez, realmente a arma iria disparar. Tyrell insiste para Mr. Robot que isso é uma prova. Mr. Robot diz freneticamente para o Tyrell deixar claro o que ele quer dizer com isso. O Mr. Robot começa a hesitar. Até ele mesmo está pasmo com o que acabou de acontecer. Tyrell menciona o que Mr. Robot disse a ele, sobre olhar para cima e não para frente. Nesse momento fica claro que o entendimento dos dois sobre a interpretação da conversa, nesse caso a perspectiva de ambos, é desconexa. Podemos supor que Mr. Robot estivesse se referindo ao plano de White Rose, que envolve uma escala global, aparentemente, Já sobre a interpretação de Tyrell, ele estava falando sobre Deus. Essa mensagem é bem interessante. O que é dito e o que de fato é entendido. É como se o Criador jogasse na nossa cara que interpretação é interpretação. Palavras são só palavras. Se você considerar que no episódio anterior houveram referências ao Regedit e no primeiro episódio dessa temporada foi criada uma sensação de que haveria uma viagem no tempo, a mensagem aqui é clara. É o público tomando um tapa na cara. É a história nos dizendo
que há mais a ser visto, e qualquer tentativa de descobrir o que está acontecendo é só uma tentativa, uma informação com percepção. É a velha história de como a nossa percepção é alterada quando temos uma informação nova. Ainda nesse vídeo eu vou te dar vários exemplos disso. Essa sequência específica, nesses 3 primeiros episódios, se compararmos com o diálogo, nesse caso os diálogos que a série deu, a conclusão é a interpretação em si. Uma coisa que ficou claro pra mim nesse episódio é o como algumas cenas podem ser enganosas e a interpretação em si pode ser deturpada. Isso é Mr. Robot novamente nos dando lições de perspectiva. Nós somos deuses, diz Tyrell. Ele vê isso como uma intervenção divina. Ele é como Jules Winfield em Pulp Fiction, vendo a evitação de sua morte certa como uma mensagem de um poder superior. Mr. Robot disse a Tyrell que ele não conseguiu olhar o que está acima dele. Não mais. O Tyrell acredita que recebeu uma mensagem. Tyrell e Elliot não só compartilham o mesmo tipo de trauma envolvendo seus pais, mas também compartilham algo referente à religião. Isso é algo implícito no passado de Elliot, pela sua mãe cruel e disciplinadora que aparentemente acreditava no divino e não acreditava em coincidências. Com Tyrell é exatamente o mesmo conceito. Ele acredita em predestinação, que tudo acontece por um motivo. Portanto, ele não teme nada, pois se acontecer, tinha que acontecer. O conceito básico da predestinação é que ela é inevitável. É como se o futuro já tivesse acontecido. Portanto, independente do resultado, você deve aceitá-lo. Tyrell faz exatamente isso. É interessante como a cena da ligação da prisão dá um tom misterioso à voz de Tyrell, quando na realidade não foi bem assim. Sobre a perspectiva de Tyrell, a voz de Elliot no telefone é distante e é misteriosa. Está claro que ambos não se entendem, mas querem se entender. Mais à frente no episódio, Tyrell diz: qualquer um que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado um membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Citando esse versículo, Tyrell deixa implícito que em sua situação ele está impotente, ou seja, ele não pode fazer nada sobre as notícias aqui e ali que dizem que sua mulher estaria na verdade com o amante. Isso nos diz que naquele momento, Tyrell não se vê digno de entrar na Assembleia do Senhor, nesse caso, para a revolução criada por Elliot. Isso certamente explica o desejo dele de fazer absolutamente tudo o que é mandado, evitando inclusive fazer contato com Joanna, que na época ainda não estava sendo monitorada pelo FBI. Portanto, a conversa deles seria segura, digamos assim. O que o Tyrell não sabia, porém, é que ele iria se arrepender para sempre de não ter feito um último contato com Joanna. Mr. Robot chama Tyrell de lunático. Agora eu quero que você se lembre que ele mesmo descreve loucura como sexy. Essa parece ser uma das chaves para o que vai acontecer a seguir. Enquanto Tyrell descreve a situação como um ato de Deus, criado para atraí-los para esse ciclo, para liderarem a revolução, Mr. Robot diz que merdas acontecem o tempo todo, e que Tyrell forçou a entrada dele neste ciclo. O que ele quer dizer com isso? Vamos aos fatos. Tyrell surge na casa de Elliot, o ameaçando, dizendo que sabe o plano e pretende fazer parte, senão vai entregá-lo. Lembrando que esse é o Elliot, não o Mr. Robot. Elliot e Tyrell vão de carro até o arcade. É a primeira vez em toda a série que Tyrell dirige seu próprio carro, não Donald Hoffman. Elliot conta a ele todo o plano. Tyrell acredita que Elliot fez tudo sozinho. Elliot olha para a máquina de pipoca e Mr. Robot assume o controle. Eles chegam a um acordo com Tyrell, só para se certificar que ele iria executar o hack. Nesse caso, com a ajuda de Tyrell, com a situação do Honey Pot. Ele executa o hack, porém, aquele mesmo James da E-Corp, responsável por tirar o Honey Pot da safe, do qual estava no telefone com Tyrell, falou com Gideon, que por sua vez contou tudo pro FBI, que por sua vez, um mês depois, acabou sendo alvejado por um desconhecido. Em resumo geral, o plano deles foi uma completa bagunça. Mr. Robot estava ciente que o hack faria com que a priorização dos documentos de papel acontecesse. Porém, como ele é impossível, eles fizeram tudo rápido demais e não consideraram as pessoas envolvidas. É isso que o Irving argumenta assim que ele chega lá. Por ser a personalidade id, ausente de remorso, isso faz de Mr. Robot um aliado feroz, mas também faz dele um risco, porque diferente do Elliot, que organiza um plano bem específico, ele age impulsivamente. Ele, por exemplo, iria explodir a Steel Mountain na primeira temporada. Elliot que surge realmente com uma ideia de queimar o que precisa sem explodir a instalação, só hackeando ela. Tyrell deixa claro que Mr. Robot irá precisar dele justamente para essa próxima fase de acumulação de dados, coisa que a gente sabe que não é necessariamente verdade. Com a Dark Army no comando e o acesso que White Rose tem a tudo, é impossível que eles precisem de ajuda.
Mr. Robot está ciente disso. Tyrell, obviamente, não. Mas, para sobreviver, ele faz sua jogada. Como o próprio Elliot diz na primeira temporada, quando você tem uma arma apontada para a cabeça, é preciso fazer a sua jogada. É exatamente esse paralelo que essa cena cria, Tyrell fazendo sua melhor jogada. Ele insiste que sentiu algo entre ambos assim que eles se conheceram, uma conexão inegável, um laço, que eles foram feitos para trabalhar juntos. Mr. Robot chama Tyrell de psicopata, e diz que não pode confiar nele. É aí quando Tyrell se ajoelha e diz para Mr. Robot apertar o gatilho de novo. Mr. Robot tem uma reação muito estranha e desiste de atirar. É como se ele se identificasse com o Tyrell de alguma forma. Vale a pena lembrar que aquela cena fora do arcade era Mr. Robot e não o Elliot. Isso deixa claro que ele já havia sentido uma conexão com o Tyrell antes, por conta das similaridades de seus pais, que acabaria se tornando o ponto de conexão deles e, por consequência, esse bizarro relacionamento. Mr. Robot descreve Tyrell como Looney Tunes, um desenho. Essa não é a primeira vez que ele chama Tyrell assim. Na segunda temporada, após a ligação da prisão, ele diz que Tyrell é um desenho animado, o que por acaso é a mesma expressão que Joanna usa sobre a médica durante um ultrassom, quando ela menciona que a vida dela gira em torno das conquistas de Tyrell, e que pelo menos uma coisa, nesse caso o bebê, tem que se passar em seu próprio tempo. Nesse caso, nascer na época correta. Eu não sei qual a ligação do tempo pode fazer em longo prazo com as dezenas de conexões, como por exemplo Tyrell hackeando a babá eletrônica, enquanto Scott Knowles liga para Joanna. Nesta época, estávamos olhando para o que estava na nossa frente, e não para cima. O Tyrell estava de certa forma presente naquele momento, mas assim como Joanna achava que era ele no telefone, nós achávamos também. É uma questão de interpretação, como mencionei. Perspectiva. Mr. Robot diz que pode usar a ajuda de Tyrell. Ele se levanta e já se declara para o Mr. Robot. Ele vai dizer eu te amo, mas na metade, Mr. Robot interrompe e diz que algumas coisas é melhor não serem ditas, é melhor deixar subentendidas. Essa resposta de Mr. Robot deixa duas coisas claras. Primeira, ele sabia que o Tyrell o amava, e segunda, ele não quer falar sobre isso. Como vimos pela ligação que é feita para Angela depois de dar um tiro em Elliot, Tyrell realmente ama o Elliot, e conhece a Angela antes mesmo de seu envolvimento com a Dark Army, ou pelo menos é o que a conversa dá a entender. Ou seja, em determinado ponto dessa história, um teve ciência do envolvimento do outro nesse plano todo. Se Deus são duas pessoas trabalhando juntas em harmonia, algo que Tyrell sugeriu, Tyrell não poderia mais se envolver amorosamente com Joanna. Justamente por conta do plano, se tem uma coisa que o Tyrell realmente deve amar, é o Mr. Robot, e sua certeza absoluta e convicção em prosseguir com o plano. O Elliot que nós conhecemos e amamos, o Tyrell realmente nem deve conhecer tão bem o suficiente do que conhece Mr. Robot. Mr. Robot dá a arma a Tyrell e diz: "Você pode ser o tipo perfeito de louco que pode me proteger, de mim." Nesse momento, Mr. Robot diz que quer que Tyrell puxe o gatilho para qualquer um que tente impedir o plano deles. Tyrell leva isso bem a sério, inclusive quando o Irving chega. Mr. Robot começa a contar a Tyrell sobre o plano todo, nesse caso o Projeto X e o plano deles para destruí-lo. No lado de fora, a cena com o Irving falando justamente sobre Tyrell tem o mesmo objetivo que a cena da autópsia teve, a conclusão. Essa cena, assim como todo o resto do episódio, parece querer tirar qualquer dúvida sobre qualquer outra coisa. O que vimos é o que realmente aconteceu. Estamos embasados na realidade. Completamente. Resolução. É isso que temos logo de cara. Descobrimos como Elliot foi parar no carro de Tyrell, para onde o Tyrell foi naquela noite, e tudo o que sucede isso são fragmentos de outras perspectivas da história que já conhecemos. É por isso que esse episódio é tão brilhante. Ele não avança com a história. Só nos mostra uma dezena de cenas que já vimos, e tudo que temos é uma informação adicional que ata cuidadosamente cada uma das pontas soltas deixadas pelo Tyrell. Não todas elas, é claro, mas grande parte do mistério da segunda temporada está aí. A cena com Irving deixa outra coisa clara também. Assim como no episódio anterior descobrimos que o acordo de White Rose com Price não é idealmente feito para favorecer ambos, Price nem saberia supostamente aí sobre a fase 2, assim como Mr. Robot provavelmente não sabe sobre a fase 3, e ele não é um associado de White Rose. Ele é apenas um aliado que está facilitando as coisas. Mas no geral, ele também pode ser descartado e o plano continuar de uma outra forma. Uma coisa que esses 3 primeiros episódios deixaram claro é que nada é realmente planejado como eu esperei que fosse. White Rose é o único com um verdadeiro plano, o único com um verdadeiro poder e provavelmente que manipula toda essa bagunça que nós vemos. Até mesmo Mr. Robot é uma mera marionete na mão dele, e mesmo quando o Elliot faz merda, ele consegue contornar a situação, parecendo que ele planejou para início de conversa. No final, nada foi planejado. Mr. Robot e Tyrell fizeram merda.
White Rose que consertou isso. A teoria número 10, que é justamente o oposto da teoria número 1, está confirmada. Tyrell é só um executivo que tentou tirar proveito de algo muito grande para ele, e no final das contas, ele se fudeu. Claro que ele ainda não sabe disso, mas ele realmente se fudeu de uma forma ou de outra. Tyrell vai então com eles para um local protegido, um dos muitos terrenos de White Rose que contém alta segurança. No fim, todos aqueles avistamentos eram somente o terror coletivo pela busca de Tyrell Elliott. Pistas falsas em locais reais, muitas vezes apenas referências. Enquanto isso, o Elliott é preso, também com a ciência de White Rose. E toda aquela especulação sobre a prisão ser planejada, bom, não foi planejada por Elliott, mas a partir do momento em que ele é pego pela polícia de Nova York, White Rose ficou sabendo disso em uma das suas ilhas particulares, e ele arquitetou esse plano através das consequências dos atos de Elliott. A prisão não foi planejada por Elliott, mas a partir do momento em que Elliott é preso, White Rose já inicia uma sequência de eventos, como por exemplo verificar os policiais que estão na mesa de pagamento, nesse caso que trabalham secretamente para ele, na polícia de Nova York. Se você considerar que ele manda até no chefão da Dawn e outros agentes do FBI, então imagina o quão poder ele tem na polícia convencional. Leon foi preso alguns dias antes de Elliott, mas isso foi apenas coincidência. A partir do momento em que Elliott é preso, White Rose já faz com que Leon seja contactado, o que certamente explica a primeira interação dele com Elliott apenas algumas horas após o Elliott abrir a porta na primeira temporada. Como aprendemos com o diário, Mr. Robot tinha ciência de que o Elliott poderia ser preso a qualquer momento, visto tudo que o Elliott já fez. Porém, o que ele não esperava é que Elliott confessasse logo de cara. Ao descobrir que o Elliott foi preso por hacking, mas principalmente por roubar um cachorro, White Rose até tira o barato dele. E está claro que ele, melhor do que ninguém, está ciente da condição de Elliott. Tanto que quando o Elliott quer terminar a fase 2 lá na segunda temporada, ele não parece surpreso. E agora, aqui ao saber que o Elliott foi preso, ele também não está surpreso. Como o próprio Irving disse para Tyrell mais à frente no episódio, ele já acha o natural quando o Elliott age estranho. Assim que consegue contato através de Leon e da biblioteca da prisão, Mr. Robot passa a se comunicar com a Dark Army durante todo o tempo em que Elliott está preso. Isso, claro, sem o Elliott saber. Como descobrimos pelos códigos finais apresentados no fim do diário, Mr. Robot usava mensagens encriptadas para se comunicar com a Dark Army. O controle era de fato uma grande ilusão. E no final, assim como White Rose agiu sobre a prisão de Elliott, Mr. Robot se aproveitou disso e continuou a seguir com o plano em segredo. Como eu disse, o meu maior erro foi pensar que se tratava de um plano muito bem planejado. A morte de Romero lá na segunda temporada, por exemplo, foi marcada pela dúvida se ele foi assassinado pela Dark Army ou não, quando na verdade era somente uma bala perdida. A mesma especulação surgiu com Gideon quando ele tomou um tiro, quando na verdade foi um lunático nada a ver com a Dark Army que o matou. Porém, quando a Dark Army mata, vemos isso explicitamente. O mesmo exemplo pode ser encaixado com as ligações que Joanna recebia, achando que era de Tyrell, quando na verdade não eram. É o mesmo exemplo que eu dei. Estávamos olhando para a coisa errada. Aquela frase de Mr. Robot que eu mencionei na parte 1, sobre perspectiva, ou a falta dela em personagens que não entendem a relevância, ganha um significado mais convicto aqui. Olhe para cima, não para frente, há mais a ser visto. É impressionante o quão o desejo de Tyrell em encontrar um significado por uma simples coincidência, se rebate com todos os exemplos que eu citei. É correto dizer que esse é o mesmo tipo de conclusão que o público espera chegar. O mesmo tipo de conclusão, inclusive, que eu já cheguei muitas vezes. Que seria a conclusão errada, claro. Com a série cada vez mais embasada na realidade, é como se estivesse sendo jogada na nossa cara que tudo tem realmente uma explicação, mas pode não ser a explicação que você espera. Por isso que eu digo, se você, assim como Angela, espera algo um pouco mais surreal, no fim dessa temporada, as chances de você se decepcionar esperando por isso são muito grandes. Esses 3 primeiros episódios basicamente remontam o conceito inicial da série, e só enfatizam cada vez mais que ela representa a realidade, e não a ficção. Temos então uma jornada pessoal de Tyrell, que passa por uma fase específica de perguntas e respostas, claramente para levá-lo ao limite, e provar sua lealdade à Dark Army. Aliás, por um sujeito que é igualzinho ao Monopoly e, portanto, a máscara do massacre da burguesia, que seria a origem da máscara da Hype Society. No filme fictício, quando Ashley olha para o mascarado, ela pergunta se ele é o seu tio Connie. E aí, o que você acha desse sujeito? O que você acha desse tal de Mr. Williams? Temos mais coisas sobre a infância de Tyrell e o quanto ele odeia o seu pai, e tem medo de se tornar quem seu pai era. O pai dele o forçava a cortar lenha, que é algo que o Irving acaba fazendo ele aderir, para não enlouquecer na solidão,
Vemos várias sequências de Tyrell realmente fazendo a sua parte no plano, do qual sabemos que nem sequer é o plano real, não é o plano principal pelo menos, enquanto observa seu filho no berço e lê notícias não muito agradáveis. Vemos o quão manipulador o Irving é em criar conexões que nem existem com as pessoas, para vender carros ou simplesmente tranquilizar o homem mais procurado do mundo. Vemos ele fazendo uma visita a Leon para ficar a par da situação de Elliot, o que é um dos momentos mais engraçados de toda a série até agora, já que o Leon diz que matou muitos nazistas na cadeia, apesar de ter um amor pela vida humana, mas no final ele quer que se foda, porque são nazistas, então ele mata mesmo. Aí o Irving diz, eu estou perguntando do Elliot. Aí ele fala, ah tá, então. Ele recebeu uma carta e logo estará fora. Leon também diz que o Elliot precisa comer alguém quando sair da prisão, o que cria uma ligação imediata com uma passagem de Red River, onde Mr. Robot menciona a bunda de Elliot tirando o barato, nesse caso pro Elliot se proteger, né? Em determinado ponto do diário, fica subentendido que o Leon estaria ciente de algumas coisas que estariam acontecendo com o Elliot na prisão. Tanto que toda a metáfora sobre o Elliot fortalecer sua mente estável segue desse conceito. Esse diálogo de Leon basicamente comprova aquela tal passagem do livro que é a grande dúvida do diário, apesar de a dúvida sempre permanecer, já que essa é a intenção. Como sempre, o diário de Elliot é bem mais psicológico e sombrio que a série, e é na verdade muito triste, mas essa cena tira um barato com isso. Uma pequena cena de flashback mostra Cisco e Darlene falando sobre fugirem juntos, para Budapeste, depois que as coisas se acalmarem, que é claramente uma referência aí à Casa Blanca, né? Esse é mais um lembrete daquela referência. Como dizem os personagens, sempre teremos Paris. No fim, assim como para Elliot e Angela, tudo que restam para Darlene são as lembranças daquilo que já se foi. É uma mensagem triste que a série continua fazendo, então certamente a gente pode esperar que vai ter alguma relevância disso lá na frente. Descobrimos também que Santiago, o chefe da Dawn, é um infiltrado da Dark Army. Eu sugeri isso em um dos vídeos antigos das primeiras 8 partes das teorias, lá no primeiro canal. No vídeo anterior eu falei sobre o novo parceiro de Dawn, mas não é que meu primeiro palpite é o que era correto? Isso explica como a Dark Army encontrou e assassinou Cisco, e como vemos pelas próprias palavras de Santiago, explica parcialmente o golpe da Dark Army da Dawn, lá na China, além, é claro, o desejo de Santiago na segunda temporada em convencer Dawn a deixar essa investigação. Mais motivos somados para acreditarmos que tentarão matá-la novamente. Quando Irving conta a Tyrell que Elliot está solto, ele fica todo feliz, e quando eles voltam para a cidade, ele faz questão de tirar a barba e até se arrumar pro Elliot, colocando a sua gravata azul e até mesmo o terno do momento especial deles. Então, na verdade, o homem mais procurado do mundo andando por aí com o Elliot durante a madrugada foi apenas um risco calculado. Na cabeça dele, isso é claramente mais romantizado do que é pro Elliot. E está claro aqui que é tudo uma questão de perspectiva mesmo. Depois de tudo que a gente sabe que acontece, Tyrell fica empolvoroso com toda a situação enquanto o Elliot é operado. Sua improvável parceira, a Angela, olha calmamente. Ela parece pensar que tudo ficará bem. Ela não parece estar nem um pouco preocupada com a saúde de seu amigo de infância. O que pra mim, aliás, é muito estranho. Toda a composição da cena, ela é bem estranha mesmo. A forma com que ela está sentada e a posição em que Tyrell se encontra. O enquadramento dos dois que não bate, o que é sempre um mau sinal, apesar de, como eu falei, o episódio caminha a série mais para a realidade do que para a surrealidade. Ela diz que às vezes o Elliot é outra pessoa. O Tyrell olha para o Elliot. Elliot olha para o Tyrell. A câmera muda o foco para o Tyrell, agora sentado. E o rosto de Mr. Robot aparece. Nada é realmente como parece. O mundo de Tyrell é abalado. Sua percepção de repente mudou. Ideias de percepção dominam esse episódio. Tyrell percebe que seu relacionamento com Elliot é, na verdade, um relacionamento com Mr. Robot. Mas agora o Tyrell está ciente demais. Ele tem uma nova compreensão do que ele e o Elliot vivenciaram. Claro, Angela e a Dark Army ainda estão jogando com a percepção de Elliot sobre as coisas, levando-o a se desviar e não ver que eles estão mentindo sobre o que eles sabem. Lembra quando eu disse que por uma dezena de razões, como, por exemplo, a voz de Elliot estar sendo mesclada com a de Frank Code em determinado momento, indicaria que algo estaria sendo alterado, assim como o Elliot altera a TV, por exemplo? Pois bem, está realmente sendo alterado, mas não da forma que a gente pensava. É simplesmente genial. White Rose controla tudo, inclusive a mídia. Elliot e, portanto, Mr. Robot não são bobos.
Por mais que o Mr. Robot não faça parte integral e relevante o suficiente para o White Rose, e portanto provavelmente não estaria ciente do real plano, ainda assim ele deve imaginar que o White Rose controla muitas das coisas que acontecem no país. O que estamos vendo na TV está sendo alterado sim, mas não por Elliot, e sim por White Rose, e não por uma estratégia de tempo, um hack temporal ou uma realidade paralela dupla. É simplesmente o bom e antigo suborno. Como eu estou enfatizando há muito tempo nas teorias, a ideia é claramente redesconstruir qualquer noção de algum aspecto místico. A reprogramação mental existe, mas é tudo que ela é, mental, só isso. O imaginativo e o desejo de que as coisas terminem bem. Qualquer acréscimo a isso é uma grande ilusão do telespectador e a série deixa isso claro como água agora. A realidade depende da realidade, aquela mesma antiga mensagem continua sendo a mesma. Como uma personagem que eu gosto muito costuma dizer, nada permanece o mesmo, então eu quero ser a única a mudá-lo. E a gente já sabe o que nada realmente significa. Se você olhar no quesito geral, principalmente em relação ao capitalismo e às relações humanas, Mr. Robot é uma série muito pessimista. A ideia é mostrar que, na verdade, Mr. Robot é uma série realista. O Donald Trump sendo apoiado por White Rose só demonstra o quanto as empresas se beneficiam da crise. Portanto, no caso de Price e White Rose, eles até mesmo facilitam a crise para tirar proveito dela. Esse foi o grande erro de Elliot, deixar a vingança, nesse caso o próprio sentimento separado, que é o Mr. Robot, ganhar vida própria. O conceito de vingança do filme V de Vingança é redesconstruído aqui, porque enquanto lá a revolução é pertencente às pessoas do dia seguinte, que vão moldar um novo mundo, enquanto o V só foi um símbolo para isso, juntamente com Guy Fawkes, é claro, ele passa a ser inútil a partir do momento em que ele muda o mundo. Para Mr. Robot não importa a glória, tudo o que ele quer é vingança. Portanto, ele não se importa se Tyrell for o símbolo da revolução, e muito menos se importaria se ele precisasse morrer para o plano se concretizar. Diferente de V de Vingança, onde o povo constrói um novo mundo a partir da revolução, nos tempos atuais, homens poderosos tomam essas decisões. Isso sem o público geral sequer saber quem está por trás. White Rose faz parte do 1% do topo dos 1% que são invisíveis e comandam o mundo, sem o mundo sequer saber quem está sendo comandado. É dele que o Elliot fala lá no primeiro episódio. É impressionante como essa simples concepção de eventos remonta à série como a conhecemos desde o início. Novamente, eu repito, meu grande erro foi eu achar que absolutamente tudo foi planejado. As situações e os planos surgiram com as ocasionalidades. O acaso. Simples assim. A situação de Elliot criou os eventos em que estamos, apesar de White Rose claramente não ser nada dependente de Elliot. Frank Code diz que a ilha de White Rose nem aparece no Google Maps. Como o Irving revelou, o White Rose tem diversas propriedades nos Estados Unidos. Me pergunto quantas localidades ele tem, e portanto quantos territórios a China tem nos Estados Unidos. White Rose diz que é importante que o público veja Tyrell de forma positiva, justamente como herói para a revolução. Tyrell Saggers sugere que o Tyrell divide o público. Uma parte das pessoas o vê como um terrorista, outra parte o vê como um agente de liderança, como alguém que está liberando o povo. White Rose diz que quer que a origem da F-Society venha do Irã. Neste caso, eles vão forjar os primeiros ataques da F-Society, que a gente sabe que foram feitos por Elliot. Quero dizer, Mr. Robot. Como o White Rose já vai simular um atentado terrorista, faz todo sentido que ele mude a origem da F-Society, porque se a teoria que eu fiz sobre a F-Society se tornar o bode expiatório estiver certa, Tyrell seria o líder da F-Society nos Estados Unidos, apesar que há de se considerar que todo mundo sabe que ele é sueco. O policial que o prende chega a perguntar se ele sabe falar inglês. Portanto, o Tyrell não será necessariamente visto como o criador da F-Society, e só o líder dela na Suécia e provavelmente nos Estados Unidos. Como a F-Society vem do Irã agora, a ideia é claramente evocar o terrorismo, culpando a F-Society pela explosão do Projeto X, que de certa forma é verdade. Com o terrorismo se tornando um grande foco, faz total sentido White Rose dizer para Frank Code, já que ele é um sensacionalista conspiratório, apoiar a candidatura de Donald Trump. Nesse caso, elevando o público ao medo em vontade de combater o terrorismo. Lembre-se da linha temporal, nessa época o Elliot acabou de ser preso. Ainda estamos em 2015. Já lá pra frente, na nossa linha temporal atual, faltam poucos dias pro atentado. O episódio ata todas essas pontas, e sequer voltamos para a história de fato. Como teremos um grande ataque terrorista, justamente de estrangeiros, nesse caso o Irã e possivelmente a Suécia, a ideia é manipular o falastrão do Trump, que sempre promove medidas radicais para quando ele se tornar presidente, nesse caso, como aconteceu no final de 2016, se ele iniciar uma terceira guerra mundial,
certamente a outra maior potência do mundo, nesse caso a China, não apoiaria os Estados Unidos. Claro que a guerra pode não ser necessariamente uma guerra nuclear, pode ser uma guerra corporativa, coisa que nesse momento estamos vendo acontecer. É interessante ressaltar também que na nossa realidade a Rússia seria supostamente responsável pela eleição de Trump, já que muita gente atribui um acordo dele com Vladimir Putin como um dos estopins para forjar os números e as pesquisas presidenciais de Trump justamente por hackers russos. Na trama de Mr. Robot, isso pode ser um plano de White Rose de usar a Dark Army para manipular a eleição, enquanto culpa os russos. E claro, o Irã, que será conhecida como o país de origem da F-Society, e portanto, o terrorismo. Então White Rose estaria criando um conflito multirregional, enquanto elege um presidente assumidamente xenofóbico. É um plano genial se você quiser começar uma guerra. Um plano genial. Ele não está só manipulando o Elliot, a Angela, Mr. Robot, Tyrell e possivelmente até o Philip Price. Ele também vai manipular o presidente. No caso deles, o futuro presidente, né? É isso que o White Rose quer dizer quando Frank Code pergunta a ele o porquê eleger o Trump. Afinal, segundo o próprio Frank Code, o Trump é um cara divorciado da realidade e completamente impossível. A única resposta de White Rose é: se você puxar as cordas certas, a marionete vai dançar da forma como você deseja. Elliot está tentando impedir o que está na frente dele. Ele não está tentando impedir o que está acima dele. O que está acima dele, o que está acima dele. Essa conversa deixa claro que todos eles são iludidos. Assim como Angela se foca em algo irreal, como motivação, Tyrell também busca algo divino. Dom busca por uma conexão da Dark Army no assassinato de Joanna, quando na verdade é só um assassinato de um barman apaixonado e problemático. Nós, amigos imaginários, que muitas vezes já buscamos conexões que nem sequer existem, e Elliot, que apesar de estar mais na realidade do que todos eles, e todos nós, o que aliás é uma grande ironia, não é capaz de ver o que está acima dele. E mesmo que consiga, eu não posso imaginar formas de ele impedir isso. Apesar de, claro, estamos apenas no terceiro episódio, então tudo pode acontecer. O homem por trás da máscara não é o Mr. Robot, não é o Elliot, não é Tyrell, é White Rose. Ele é o monstro de Elliot. As cenas que vimos são a consciência de Elliot o alertando. De uma forma ou de outra, ele sabe que as coisas não irão terminar bem, porque Mr. Robot sabe que o seu próprio jogo é um jogo de soma zero. De uma forma ou de outra, Mr. Robot deve saber que ele será eliminado após o fim do plano. Como o carrinho de mão vermelho é um lembrete de algo que Tyrell nunca quer se tornar, o nome da operação é justamente o Red Wheelbarrow, um nome que o Mr. Robot colocou nessa operação em homenagem ao Tyrell. Consequentemente, o barbecue se incluiria nisso, é claro. Agora eu quero trazer a vocês uma ideia que passou a vir na minha mente nas últimas semanas. Todos nós sabemos que os Estados Unidos é o país do fast food. Imagina se uma franquia gigante como o McDonald's ou Burger King envenenasse um grande número de pessoas. Imagine que o LHC seja somente um lembrete do novo mundo que o White Rose quer começar. Mas imagine também que talvez ele somente seja isso. Será que o verdadeiro plano esteve diante de nossos olhos desde a temporada anterior? A melhor forma de eliminar a confiança do povo no capitalismo é se os produtos passarem a matar consumidores. Me pergunto, o que um assassinato em massa faria com a situação da E-Coin e, portanto, a E-Corp, que está deixando aos poucos de ser o maior conglomerado do mundo? Eu quero que você se pergunte, se Red Wheelbarrow é o nome da operação, qual o objetivo da franquia Barbecue em tudo isso? Já o quarto episódio é preenchido com pessoas apenas tentando retornar a tempos mais simples. Tyrell só quer voltar para quando ele amava Elliot, e o considerou um deus. Elliot, como sempre, quer reverter o hack e mudar tudo o que aconteceu. Darlene, que no topo do episódio diz a alguém no metrô sobre as coisas horríveis que ela fez, está mais no limite do que nunca, e eu tenho que admitir que eu gosto dela assim, porque ela é fodona nesse caso. Ela quer, desesperadamente, voltar a ter um relacionamento normal com seu irmão. A foto da família no Polaroid é a prova disso. E é claro, o lembrete do que não voltará mais. O quarto episódio mantém a mesma ideia estabelecida pelos 3 primeiros, mas avança em um sentido de que algo grande vai acontecer. E vai acontecer logo. No final do episódio faltam apenas 3 dias para a execução da fase 2. No início do episódio voltamos imediatamente para onde a linha temporal nos deixou. Aquela mesma referência é repetida, desta vez com Elliot saindo de trás do veículo de energia elétrica. Darlene é capaz de superar as suspeitas de Elliot sobre ela, ligando sua desconfiança ao Mr. Robot.
Elliot admite que a fase 2 nunca foi cancelada, e diz que está suspeitando que Mr. Robot emerge à noite para se encontrar com Tyrell e prosseguir com o plano. Ele pede a Darlene que se esconda no apartamento vazio de Sheila, para segui-lo. Nessa, temos novamente aquilo em relação a Budapeste, representando o esforço de Darlene em prosseguir com sua vida. Mesmo sem Cisco, que era quem queria levar ela para início de conversa, mas sabemos que na situação dela, isso não será possível. Elliot e ela fazem um pacto de vingança. Darlene diz que, se um deles morrer por alguma consequência da Dark Army, o outro terá que se vingar. O fato de Darlene estar no mesmo apartamento em que Sheila ficava, e o fato de Sheila ter uma coisa com promessas, da qual ela insiste que promessas são juramentos para a vida, e justamente Elliot não conseguiu cumprir uma promessa, que no fim das contas foi o motivo do fim da vida dela, nos apresenta um paralelo interessante, nos dizendo que se Darlene for morta, a ira de Elliot contra a Dark Army será dupla. Talvez, ao descobrir que também estava sendo manipulado, Mr. Robot também se una ao Elliot. Será que a desintegração vai terminar com as personalidades se tornando uma só? Darlene segue Mr. Robot e descobre que Angela está envolvida. Já o Tyrell perdeu toda a fé em Elliot, depois que descobriu os atrasos feitos nos registros que o Elliot estava fragmentando em diversas instalações desde o episódio anterior. Com 3 dias antes da fase 2 ocorrer, Angela diz que eles podem mover todos os registros de papel durante o fim de semana, nesse caso através de veículos que não irão aparecer nos registros da E-Corp. Ou seja, o plano é desfazer em 2 dias tudo que o Elliot fez nas últimas 2 semanas. Mas vale a pena lembrar que o Elliot esperava digitalizar os documentos. A série nunca realmente mostrou se isso chegou a acontecer, mas nós sabemos que isso pouco importa para White Rose. Esse nem sequer é seu plano verdadeiro, é só uma parte de um planejamento maior. Ela tranquiliza Elliot quando ele recupera o controle e vê Tyrell. A pedido de Angela, Philip Price vai manter Elliot expulso de todas as filiais, para evitar que ele interfira. Há algo realmente muito estranho nessa relação deles. Por mais que Angela tenha sido útil em relação à planta da Washington Township, dá pra ver que ele realmente tem uma conexão emocional com ela. Eu realmente não quero acreditar que seja uma conexão clichê, como um relacionamento de pai e filha, ou mesmo um relacionamento sexual, como ela mesma deu a entender na segunda temporada. Tyrell quer a si mesmo e a sua família enviada para a Ucrânia, após a fase 2 estar completa. Nesse momento, fica claro que eles estão manipulando a mídia, nesse caso a polícia e tudo mais, para não deixar vazar que Joanna, na verdade, está morta. O Irving mente na cara dura, e aceita as condições de Welleck. Dom captura a fonte do novo vídeo da F-Society, ainda convencido de que é verdadeiramente a Dark Army. Como aprendemos com o sujeito, ele é leal à F-Society, e o parceiro de Dom diz que ele é praticante do islamismo. Isso nos mostra exatamente aquilo que eu disse. O plano de White Rose é evocar o terrorismo, o que certamente explica como Trump pode ser eleito em 2016 na série. Eles não precisam nem forjar uma eleição, só deixar o povo com medo. Irving ama o barbecue. Ele nem sequer se importa se as costelas são de carne real ou se são feitas em um laboratório em algum lugar. É a beleza da tecnologia, ele afirma, que tal delícia pode ser alcançada. Claro que toda essa tecnologia sofisticada pode ser uma revolução tecnológica. A série já até brincou com essa ideia. O Mr. Robot diz exatamente isso na primeira temporada. Em um mundo onde tudo tem conservantes e químicas que alteram a química do cérebro, o erro é achar que as coisas são reais. É esse o paralelo que a cena faz. Mr. Robot diz que em um mundo de mentiras, até onde o Elliot sabe, ele é real. Em um mundo de mentiras, o ilusório é o verdadeiro. É uma mensagem bem poética, se você parar para pensar. O Irving diz que no dia 29 de setembro, 10 dias a partir do início do episódio, é quando eles vão executar o plano. Nesse ponto, Angela nem sequer está hesitante. Ela acredita no que White Rose prometeu. Ele te mostrou, pergunta ela a Irving, sobre a mesma coisa que White Rose teria mostrado a ela após aquela conversa. Ele usa o exemplo dos alimentos para dizer que acredita que qualquer coisa é possível. A conversa deles envolve a tecnologia em específico. Mas sobre o que eles estariam falando? Eu quero que você se lembre que Mr. Robot sempre desconstrói a nossa visão através da perspectiva. Nesse caso, achamos que é uma coisa e na verdade é outra. Achamos que é uma coisa e na verdade é outra. Com isso em mente, eu não acredito que a resposta é tão fácil como a série dá a entender que seja. O terceiro episódio nos mostra o quanto a interpretação pode ser deturpada pela perspectiva. Portanto, até vermos a conversa completa de Angela com White Rose, eu prefiro não assumir nada. Porque acredito que seja o que for que tenha acontecido, fará muito sentido, mas talvez não seja a resposta que as pessoas esperam.
Embora essa atmosfera seja certamente a chave para essa temporada, o quarto episódio acelera tudo, e essa longa sequência de eventos acontece muito rápido. Para completar, Irving, às ordens de White Rose, diz que a fase 2 deve ocorrer na segunda-feira, que podemos supor que baterá com a votação da ONU. Irving insiste que agora é hora de esquecer Elliot e que Tyrell deve ser o único deus a partir de agora. Aparentemente, todos estão impotentes fora da Dark Army, e claro, White Rose e Irving parecem ter tudo sob controle, e todos os outros, mesmo aqueles que assumem que possuem algum poder, são apenas peões. A Dark Army está a poucos passos à frente. White Rose, inclusive, é um mito da web. A maioria das pessoas nem sequer acreditam que ele existe. Eu não quero sua prova, eu quero a sua crença. Angela recebe uma mensagem de Irving sobre o prazo. O olhar em seu rosto é puro terror, seja porque o prazo é apertado ou porque ela, de repente, não tem certeza de qual caminho ela escolheu. Irving diz a ela que o prédio da E-Corp ficará vazio quando eles o explodirem, mas é difícil confiar em um homem que mente sobre o assassinato da esposa de Tyrell e supostamente até estaria mentindo sobre algo mais para manter a ilusão. A música no final poderia servir como um mantra, como uma meditação mesmo. E se as palavras forem verdadeiras? E se tudo não significasse nada? Como uma falha ou um loop, a frase continua a se repetir. O mantra de Elliot Smith é sobre outro Elliot? A música que marca a cena final do episódio é repetida e repetida, enquanto nos mostra um lembrete daquela mesma época, que sabemos que só pertence ao passado. Agora é hora de deixar o passado para trás e realmente avançarmos. Enquanto o primeiro e o segundo episódio serviram para estabelecer Elliot e o seu conhecimento sobre o plano e, claro, a falta de conhecimento dele sobre o plano real, dando-nos uma enevoada sobre o que está por vir, a fase 2, né? E o terceiro episódio serviu para cortar as pontas soltas, o quarto serviu para correr com a história, já que toda a sequência de acontecimentos voa, e então vem o quinto episódio, que apesar de avançar com a história, nos deixa de certa forma tão presos no tempo quanto no terceiro, e ata as pontas do plano de White Rose, só confirmando aquilo que eu já esperava. A fase 2 não chega de fato a acontecer, mas falta pouco. Nesta metade de temporada, diferente de todos os outros episódios, o tempo desacelera, e vemos a transição de cenas não em dias ou horas ou mesmo semanas como já aconteceu. Aliás, não há transições de cenas, é tudo em plano sequência, tudo acontecendo aqui e agora. O episódio cria uma sensação de que estamos tão perdidos e desolados como Elliot, mesmo quando nós, amigos imaginários, pela primeira vez sabemos mais que o protagonista. O episódio começa com um zumbido. É um tipo de zumbido que surge quando Elliot está alucinando, ou pelo menos sua realidade não está muito bem. Ele surgiu durante uma alucinação na primeira temporada, quando o Elliot estava em Kernel Panic lá na segunda temporada, e finalmente, após ele tomar um tiro, esse ruído também surgiu na voz de Mr. Robot, desaparecendo da escuridão. O monstro de Elliot, que de certa forma Mr. Robot sempre foi, apesar das circunstâncias mostrarem que é outro monstro que realmente está no controle. O som em si é quase como um zumbido de um fone de ouvido defeituoso. É um tipo de som digital estático que funciona com uma frequência estranha, é persistente e irritante e introduz uma sensação de paranoia. É o tipo de som que nos faz pensar: todos os outros também podem ouvir isso? É claro que não. Podemos supor que os outros também não ouviram o sujeito no elevador, falando em alemão enquanto olha para Elliot. Elliot nem questiona, nem ele mesmo sabe o que está acontecendo. O sujeito diz as seguintes palavras: Anfang ist Anfang, que do alemão para o português seria o começo está começando. E assim iniciamos um dos melhores episódios de toda a série. Uma mensagem que nos diz que há muito mais a ser visto. Sabíamos que durante o final de semana, Angela e Mr. Robot iriam pôr em prática o plano para desfazer tudo que foi feito pelo Elliot. E eles conseguiram, conforme Elliot descobre mais à frente. Elliot ainda não percebeu, mas dias se passaram. Ele perdeu muito tempo e realmente não está ciente do que está acontecendo no país nesse momento. Uma coisa que me dei conta nos episódios anteriores é que se Mr. Robot tem acesso total ao corpo de Elliot à noite, e Elliot por sua vez quando está acordado, a única forma de evitar que uma personalidade tenha o controle durante a desintegração é não dormindo. Podemos supor que foi isso que o Mr. Robot fez nos dias anteriores. Ele ficou no apartamento de Angela, se mantendo acordado até que eles tenham desfeito tudo. Elliot então foi seguir sua rotina normal, desta vez com o Mr. Robot finalmente deixando o controle.
e com Angela o monitorando. Isso certamente explica a reação estranha dela a Elliot. Como Mr. Robot se foi e Elliot está ali, ela não tem certeza se ele se lembra de ter visto Tyrell no esconderijo secreto deles. No elevador, na segunda-feira de manhã, enquanto aquele som soa nos ouvidos de Elliot, o alertando de que ele está deixando algo passar, nesse caso, por mais que ele seja fodão, e tenha o poder absoluto para finalmente conseguir o seu controle individual, quando Mr. Robot estava no controle, ele fez algo. Darlene liga para ele, preocupada. Ela não vê o Elliot há dias, mas Elliot só saberá disso mais à frente, e ligará de volta para ela. Esse sentimento de paranoia é a âncora desse episódio. Com tudo sendo mostrado em sequência, o sentimento de pressa é incrivelmente surreal, se você considerar que o episódio representa apenas minutos da história e vemos apenas dois ambientes, o interno e o externo da E-Corp. Aliás, nos Estados Unidos, esse episódio foi exibido sem comerciais, justamente para manter a experiência sem interrupções. A escolha estilística de Sam Esmail é marcante, como sempre pela quebra da quarta parede entre a mente de Elliot e nós, que segundo o Mr. Robot diz no elevador, nem sequer somos reais. O quesito de ponto de vista onisciente que foi implementado completamente na segunda temporada, onde é dado foco a outros personagens, foi uma das principais reclamações daqueles que não gostaram da segunda temporada. Já que em uma série como Mr. Robot, onde a proximidade do protagonista com o telespectador é o principal requinte, a estrutura onisciente pode dificultar a narrativa, dando uma impressão difusa e lenta. O que foi a intenção do segundo ano, dado a condição de Elliot naquele momento? Aqui, chamando a atenção para si, onde ela é definida por uma abordagem mais paciente e subjugada de sua narrativa, Mr. Robot nos cega com o externo e nos traz a conspiração ao interno, em uma perspectiva de perseguição sem interrupções. Como o terceiro episódio, esse não avançou em nada, mas as pontas são amarradas. Os esforços de Elliot em impedir o plano são em vãos, e no final, a única coisa que ele consegue descobrir é o que já sabíamos desde o primeiro episódio. Mas justamente a busca dele por um sentido é o que nos mantém engajados nesse episódio e o que cria a mesma tensão em nós que o Elliot está tendo nesse momento. O plano não acontece, e basicamente tudo nesse episódio é uma ponte sobre o que vai acontecer e o agora. A jornada, não a linha de chegada. Como Elliot diz na segunda temporada, o que importa não é o destino, e sim a jornada. E como é enfatizado por Waiting for Godot, a antecipação do evento é mais importante que o evento em si, o que cria uma conexão com o sentimento de traição de Angela nesse episódio. Mas a gente já chega lá. Sam Esmail e o diretor de fotografia, Todd Campbell, estão no controle total de sua visão criativa e exercem completamente o andamento da fase 2, representando o próximo e monumental momento da concretização do plano. Uma tela de TV no elevador da E-Corp nos diz que é dia da votação da ONU. Sabemos que esse é o dia que White Rose marcou a fase 2, nesse caso a explosão do prédio. É exatamente por isso que o episódio se passa em minutos. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Na sua habitual rotina, Elliot se desliga de seu colega de trabalho, e apesar de falar algumas verdades na cara do sujeito, ele irá precisar dele em alguns minutos, já que seu colega atrasa a segurança do FBI. Elliot acha que ele precisa se encontrar com o vice-presidente de tecnologia para fazer a sua apresentação. Mas depois ele percebe que ele já fez isso. Além disso, ele está bloqueado, não tem acesso. Podemos supor que ele só entrou no prédio por conta da Angela. Quando ele usa o computador de seu colega de trabalho para verificar a fase 2, ele percebe que a Dark Army tentou explodir o prédio às 6 da manhã, mas falhou devido ao patch que o Elliot instalou, que mais à frente é desativado por Angela. Quando a segurança do FBI aparece no escritório, Elliot sabe que é ele. Ele pode sentir isso. Ele faz o possível para não ser visto, e é impressionante o quão confiante ele se torna em momentos de risco. É a história da reprogramação mental representada no diário. O Elliot é um mestre da reprogramação mental. Ele realmente está no controle agora. Mas é interessante o quanto as ações dele ficam parecidas com as ações de Mr. Robot, e o nível de confiança dele nesse momento só enfatiza que o Mr. Robot é uma parte ainda maior de Elliot. Ele está implícito não só na sua revolução, mas na sua personalidade. Essa cena só mostra o quão Krista estava certa. Ao destruir Mr. Robot, Elliot estaria destruindo a si mesmo, e a sua capacidade e confiança para sair de situações como essa. Aquela mesma diretora de operações aborda o Elliot, e diz que a diretoria aprovou o plano dele para digitalizar os papéis. Elliot sabe que isso não faz diferença, já que o prédio pode ser explodido ainda hoje. Ah, merda. Viram Elliot. Puta merda, puta merda. Ele conseguiu escapar.
É dessa tensão que eu tô falando. Os primeiros 20 minutos do episódio são construídos para esse momento de reconhecimento, e é realmente marcante. Ao escapar dos seguranças e estar no elevador para sair do prédio, o Elliot se pergunta o que Mr. Robot faria. Sua personalidade surge, dizendo que em primeiro lugar, Elliot precisa parar de falar com seu amigo imaginário. Mas como o próprio Elliot diz, você não é realmente ele, é? Essa outra versão da mente de Elliot, que é uma outra versão de Mr. Robot, né? Diz pra ele não tentar ser técnico sobre isso, ou seja, não necessariamente precisa de uma explicação. Só tem uma outra versão de Mr. Robot ali para ajudá-lo, simples assim. Isso certamente cria o mesmo conceito estabelecido no diário, sobre a terceira parte da mente do Elliot. No diário, ele fala com uma outra versão de si mesmo, que só responde 3 perguntas em sua mente. No fim do diário fica subentendido que uma das personagens é na verdade uma parte da mente do Elliot que o ajudou a lidar com a situação terrível da qual ele havia passado. Como ele diz aqui no elevador, ele nos criou, mas nós nunca respondemos ele. Portanto, ele criou o Mr. Robot. Como Mr. Robot e Elliot estão se desintegrando, ele não consegue mais chamar seu alter ego. Então, na verdade, o Elliot teria criado outro Mr. Robot, não aquele que conhecemos e se tornou a personalidade fixa, e sim um totem pessoal, quase como um cenário, algo criado para o ajudar a passar pelas adversidades do momento. Essa versão diz para Elliot que se Mr. Robot estivesse ali, ele diria exatamente o que foi dito quando Sheila foi sequestrada por Fernando Vera, que esse é um jogo de soma zero, o resultado já está feito. E de fato está, uma parte de Elliot realmente sabe que ele não conseguirá impedir o que virá disso. Como o próprio Mr. Robot diz na primeira temporada, a verdadeira coragem é ser honesto consigo mesmo. Com essa simples cena, mais aquela do Leon, Sans Mail confirma nossas suspeitas sobre a terceira parte da mente de Elliot no diário, fazendo uma inconstante referência sem afetar a história atual, já que a maioria das pessoas nem sequer leram o livro de Mr. Robot. Então é interessante o quanto essa cena nos traz uma explicação e uma complexidade completamente diferentes. O que diferencia Sans Mail de outros diretores de TV é a inegável capacidade dele de evocar significado em uma específica sequência de requintes cinematográficos. O significado dessa sequência de aproximação pode vir do fato da distância dos personagens ser a razão para não vermos a verdade. Assim que a câmera de Smail se aproxima e aquele mesmo espaço de distância é criado, seu totem pessoal desaparece, e Elliot se vê sozinho para impedir a fase 2. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele se diz querer se livrar de Mr. Robot, vemos o quanto ele precisa dele. Como eu disse lá na parte 2, Mr. Robot é o que permite que o Elliot que conhecemos exista, e no fim das contas, Elliot precisa mais de Mr. Robot do que ele pensa. A desintegração é na verdade um erro, ou pelo menos é o que essa sequência dá a entender. Como a série anda reverenciando a primeira temporada, seja em diálogo, cinematografia ou o apartamento de uma personagem morta, o fato de Fernando Vera ser citado cria a mesma conexão criada anteriormente, que o passado pode influenciar o futuro. Está claro que a ideia, aqui, é dar consequências aos atos. Elliot queria uma revolução, e ele a fez. O problema foi não prever aqueles que se aproveitariam dela. No diário de Elliot, ele tem um sonho em que vê a si mesmo com Tyrell. Com toda a essencialidade de quem é Mr. Robot, eu gostaria de ver 2 coisas. Elliot brigando consigo mesmo, nesse caso ele e Mr. Robot saindo na porrada, igual acontece com o Clube da Luta, mas também queria que em determinado ponto víssemos Mr. Robot no formato de Elliot. Nesse caso, Elliot realmente vendo que o problema é com ele mesmo. Só assim mesmo para ele entender, vendo a si mesmo. Eventualmente, o Elliot percebe que ele precisa chegar a um computador HSM para ter alguma chance de parar a fase 2. O computador está no 23º andar. Como ele está sendo perseguido pelo FBI, ele não consegue acesso. Quando sai do elevador, o FBI escolta o Elliot para fora. Felizmente para ele, o povo guiado pela revolução que ele criou irá invadir o prédio, o que dará a oportunidade a ele de entrar de novo. Elliot liga para o edifício do Projeto X, fazendo uma ameaça de bomba, e dando instruções específicas para evitar a explosão. A ligação pode não dar em nada, mas certamente irá prejudicar Elliot em algum momento. Darlene o encontra do lado de fora, e finalmente diz a Elliot que está trabalhando com o FBI. Ela diz que fez um acordo que inclui os dois, mas eles têm que entregar Tyrell. Elliot se lembra de ter visto Tyrell
e percebe que estava sendo traído por Angela e até mesmo por sua irmã. Todo mundo está tentando fazer o que eles acreditam ser o certo, mas a soma total é que ninguém acaba feliz. Angela e Darlene são de certa forma dois lados da mesma moeda. Ambas estão tentando controlar o Elliot à sua maneira, e nenhuma delas foi totalmente honesta com ele. Quando Darlene fala sobre o FBI e a Angela, a estática desde o início do episódio retrocede novamente. Ele percebe que a Angela foi seu ponto cego, seu runtime error. A câmera não para, cada vez mais onisciente. É impressionante o quão bem planejado esse plano sequência foi. Os manifestantes estão reunidos para o que a CNN rotula como uma variedade de razões. Vamos de uma repórter, a multidão e a invasão da F-Society no prédio da E-Corp. Vamos de elevador lá pra cima, na sala de Angela, e ela está ao telefone com Irving. Durante o elevador, temos mais um acesso à TV, e vemos que a votação da ONU foi unânime. A China deve sim anexar o Congo. White Rose conseguiu o que ele queria, e o verdadeiro plano, seja ele qual for, passa a estar garantido. A fase 3 está em andamento, e a fase 2 será executada de qualquer jeito. Angela olha de seu escritório assustada. O episódio muda a nossa perspectiva, mas a ansiedade permanece. E a mudança de cena é muito inteligente, pois apesar de estarmos afastados da ansiedade e paranoia de Elliot, imediatamente somos situados dentro da de Angela. Angela segue as instruções de Irving. Ele diz que o ataque é uma distração da Dark Army, pelo menos em parte, e que ela precisa se mover e obter um pacote, para que a fase 2 possa ser completada. Irving diz que uma vez que ela receba o pacote, ela precisa encontrar o Elliot e o entregar para ele. As instruções são para ele. Claro que a Angela sabe que agora trata-se do Elliot, não do Mr. Robot. Então ela decide fazer por si mesma. Então a violência começa. Um manifestante mascarado, ou um militante da Dark Army, esmaga o rosto do guarda de segurança com o computador. Isso com um grito de Angela que alerta eles sobre o guarda. Ela consegue acesso ao computador HSM que a Dark Army precisava. Uma mulher viu o rosto de Angela justamente nesse local. Ela diz o nome da mulher para Irving, e fica claro que eles vão matá-la. O Irving não parece muito satisfeito quando descobriu que era Angela e não Elliot que seguiu as instruções. Ele ressalta que cada passo deve ser seguido. Então Angela entrega o pacote de volta ao cara da Dark Army, aquele mesmo do elevador lá do final da temporada passada. Ele entrega a ela um saco, que é do Red Wing Barrel Barbecue. Ela parece absolutamente perturbada. Ela está à beira das lágrimas, e cada respiração é superficial. Angela está tão aterrorizada quanto estava quando soube que o plano iria ocorrer. Ela parece ter dúvida se realmente tomou a decisão certa. O caminho que Angela escolheu é o caminho de dúvidas. Ela foi enganada por Irving. Eles não vão soar o alarme do prédio do Projeto X para evacuá-lo. White Rose mostrou a ela algo que a deu esperança. A esperança dela parece ter sumido. A realidade é cruel quando se vê ela. É impossível recomeçar um novo mundo sem destruí-lo primeiro. Coisas como a Primeira Guerra Mundial e o renascimento de Roma nos dizem isso. Philip Price e White Rose certamente acreditam nisso. Mas agora, o caos se instala perante a destruição, e eles estão de lados opostos. Mas e aquele saco? O que está dentro dele? Bom, se você considerar que o Mr. Robot poderia ter se matado antes ao ordenar que Tyrell atire, será que ele tomou precauções drásticas dessa situação também? Será que Mr. Robot se mataria uma vez que a fase 2 esteja completa? E seria ele, nesse caso, o Mr. Robot, que receberia o saco? O que ele iria fazer com a arma? Será que ele mataria Angela? Claro que com isso, supondo que realmente tem uma arma no saco. Se você considerar que entregou a arma e toda a composição da cena, nos dá a entender que pelo menos alguém irá tomar um tiro. Angela chora ao perceber que estavam mentindo para ela sobre a evacuação do prédio e que provavelmente vão matar aquela mulher que estava no lugar errado, na hora errada. Agora muitas vidas estarão na sua consciência e de repente o caminho que ela escolheu não parece ser o certo. Se Angela realmente conseguiu fazer tudo corretamente e a fase 2 irá acontecer, o prédio de documentação da E-Corp e do governo está prestes a cair e uma série de vidas inocentes serão tiradas ou mudadas para sempre. Quando Angela volta para o escritório, Elliot está à sua espera. Angela, há algo que você quer me dizer? Diz ele. Pela primeira vez, estamos à frente de Elliot.
Vemos, até certo ponto, como as peças estão conectadas. Elliot sempre nos pediu para acordar e ver o mundo pelo que ele é. Agora esperamos que ele faça o mesmo.